Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais um Memorial Casa, né? Que bom que você está conectado com a gente aí pelo YouTube. Quero encorajar você já nesse início de transmissão, você pegar o link e compartilhar com as pessoas do seu relacionamento, seus amigos. Aliás, você pode pegar esse link e colocar naqueles grupos lá, que o pessoal fica mandando um monte de mensagem lá. Aproveita e abençoa eles agora. Pega um link e manda lá para eles serem edificados com uma palavra, com louvor e adoração. Que esse Memorial Casa que você está acompanhando agora, ou em qualquer outro momento, em casa, no trabalho, possa abençoar e possa edificar o seu coração. Eu queria começar esse tempo nosso orando, né? Vamos falar com Deus, vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por estarmos reunidos aqui no Teu nome, obrigado pelo privilégio, Pai, que nós temos de Te adorar, de Te exaltar, de engrandecer o Teu nome, reconhecer a Tua majestade, o Teu poder, o Teu senhorio. Queremos, ó Deus, que esse tempo que passarmos juntos aqui possa ser um tempo edificante, abençoador, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor use também, ó Deus, essa ferramenta, que o Senhor use o Memorial Casa, ó Deus, para alcançar pessoas, para tocar em corações. Talvez alguém, ó Deus, agora, ao assistir esse culto, possa ser ministrado pelo Teu Santo Espírito em alguma questão que precisa, ouvindo a Tua voz, ó Deus, recebendo uma palavra de esperança. Então, em nome de Jesus, ó Deus, seja um tempo muito especial na Tua presença e que o Senhor fale conosco e que o Senhor receba também todo louvor e toda adoração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos adorar a Jesus e exaltar a Ele com cânticos. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
Que bênção, gente. Como é bom, né? Adorarmos ao Senhor com canções, com louvores. Adoração é muito mais do que música, a gente sabe disso, né? Mas a música também é uma expressão de adoração, de louvor, onde nós podemos cantar, não palavras soltas, palavras vazias, somente poesias, não, mas palavras que fluem do nosso coração para o coração de Deus, verdades para nós. Ou se nós não estamos vivendo ainda, conseguindo viver plenamente aquilo que nós cantamos, eu faço isso. Quando eu estou cantando algo que eu não consigo viver ainda, eu canto pela fé, gente. Eu vou profetizando, cantando, Senhor, eu não estou conseguindo viver isso não, mas em nome de Jesus eu vou viver isso. Então, que esse tempo de louvor e de oração possa ter tido esse propósito também na sua vida, de encorajar você a ser um verdadeiro adorador e você declarar com a sua vida, com a sua boca, com seus lábios, o seu amor por Jesus. Quero encorajar você também agora, como parte do nosso culto de adoração, de louvor, do Memorial Casa, você dedicar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Todas as vezes que nós participamos desse momento ofertório, nós estamos, em primeiro lugar, obedecendo a palavra de Deus, mas também fazendo parte daquilo que o Senhor está realizando nesse mundo, cooperando. A gente sempre tem falado isso, né, gente? Parece que é um pouco repetitivo, mas na verdade é isso mesmo. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Na verdade, tudo já é dele, tudo pertence a ele. A gente só devolve com alegria, com gratidão e também com um coração generoso para que o Senhor possa usar isso para abençoar pessoas aqui pertinho da gente, né? Mas também do outro lado do mundo, onde essa igreja investe em obras missionárias. Então, quero encorajar você a participar desse momento. Vai aparecer o QR Code aí, do Pix, do Memorial, e você pode contribuir com seus dízimos e com as suas ofertas. Olá pessoal, quero agora aproveitar esse tempo com você e dedicar um momento de reflexão na palavra de Deus. A palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus. Não só por dizer que é a palavra de Deus, mas nós precisamos reconhecer de verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, e todas as vezes que nós paramos para ler a Bíblia, para escutar a palavra, nós podemos ser edificados pelo Senhor da palavra, aquele que inspirou homens ao longo da história para registrar as escrituras sagradas, e essas palavras chegaram até nós, né? Você imagina só, depois de milhares de anos, nós temos acesso às escrituras, né? Revelações, profecias, promessas, ordenanças, ensinamentos daquilo que o Senhor deseja de nós hoje, nesse tempo. Então, quero encorajar você agora a abrir o seu coração, ficar atento aquilo que Deus vai ministrar em nossos corações nesse tempo, aqui no Memorial Casa. E hoje, em especial, eu quero ler um texto tão conhecido na Palavra de Deus, que é Lucas, do capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 25. Quero falar um pouquinho hoje sobre o caminho, né, e o custo de seguir Jesus. E parece um pouco estranho falar que existe um custo, né, para seguir Jesus, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer, e com toda certeza tem um preço para ser pago. Não para ser salvo, porque a salvação não é resultado de obras, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É pela graça, né? Agora, enquanto eu estou nesse mundo mal, eu preciso lutar todos os dias, batalhar todos os dias para permanecer nesse caminho com Cristo Jesus. Então eu quero ler com você Lucas 9, do versículo 23 ao versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer,
e me acompanhem. Pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Porque o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Foi Jesus que disse isso num contexto importante, porque aqui Jesus está falando da sua morte, da sua ressurreição. Ele para ter uma conversa com os seus discípulos, com os seus seguidores, a respeito de algo muito importante e relevante da palavra de Deus. Sabe, queridos, a gente vive uma geração que valoriza muito o conforto, a autoafirmação e o sucesso pessoal. Vivemos um tempo onde, quando se fala em sacrifício, onde se fala em renúncia, quando se fala em abrir mão de algo, isso até soa ruim, estranho, porque a nossa geração ela está acostumada a ouvir aquilo que nós podemos ganhar, aquilo que nós podemos receber, aquilo que nós podemos agregar em nossas vidas como benefícios, né? E não doarmos, sacrificarmos, entregarmos algo em favor do outro, em favor de alguém. Então, falar sobre renúncia, falar sobre sacrifício, falar sobre esforço, falar sobre abrir mão de algo, né? É um mínimo estranho, mas uma certeza que nós podemos ter que o Evangelho de Cristo Jesus envolve sim sacrifício, envolve sim renúncia, envolve sim da nossa parte um esforço enorme. Como eu disse agora há pouco, não para sermos salvos, não tem nada a ver com salvação, gente. A salvação não é resultado de obras, foi o resultado do sacrifício, do esforço de Jesus Cristo na cruz. Porém, como eu estou no mundo mal, para permanecer nesse caminho, permanecer dentro dos planos, permanecer dentro das promessas, permanecer dentro daquilo que Deus espera de mim, eu tenho que fazer renúncias diárias. Eu preciso me esforçar, eu preciso me sacrificar diariamente para permanecer nesse lugar. Então eu quero encorajar você a abrir o seu coração, baixar um pouquinho a guarda aí, porque sim, nós vamos falar sobre renúncia hoje, mas uma renúncia com um propósito, uma renúncia que com toda certeza vai alegrar o coração do Pai, vai alegrar o coração do nosso Deus, porque Deus espera isso de nós, Jesus espera isso de nós, para que possamos, ao final desse texto, como o próprio Jesus disse, viver a vida verdadeira. Aliás, eu já preciso te falar desde o início, não existe vida verdadeira sem renúncia. Não existe uma vida em abundância. Aquilo que Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ou vida completa em outras versões. Não existe isso sem esforço, sem sacrifício. Eu gosto muito de ler biografias de pessoas de sucesso, empresários, enfim, pessoas de sucesso. E é interessante porque na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes que eu li histórias de pessoas de sucesso, houve renúncia em algum momento. Teve um preço para ser pago, teve um abrir de mão talvez de um tempo de lazer, um estudo mais aprofundado, excessivo. Às vezes, em alguns casos, algumas dessas pessoas passaram até fome, viveram de uma maneira muito ruim, mas estavam se sacrificando por um sonho, por um propósito, né? Então, não existe história de sucesso sem renúncia. Isso, quando você vê isso, ou é exceção, né, a regra, ou isso é só uma historinha encantada, gente. Aquela historinha que começa, era uma vez, porque de verdade, histórias reais envolvem renúncias, né? Envolvem renúncias. E aí, quando eu olho nesse texto aqui, Jesus ele faz alguns convites, né, para que nós possamos seguir o caminho que ele tem para nós, vivermos o evangelho, a vida em Cristo Jesus, fazendo algumas renúncias. E, em primeiro lugar, ele diz assim, eu vou até falar em uma outra versão, diferente que eu li, mas ele diz assim, se alguém quer vir após mim. Jesus aqui ele faz um convite. E quando Jesus ele faz esse convite, ele começa esse texto falando a todos. Ele não estava fazendo um convite
para um grupo de elite. Ele não estava fazendo para um grupo VIP. Ele não estava fazendo para um grupo assim, para os ungidões. Ele não estava fazendo para pessoas com bastante recurso financeiro, né? Ele não estava falando para pessoas especiais. Na verdade, a palavra ali, claro, ao ser dita, ao ser compartilhada, naquele momento Jesus estava falando para os seus discípulos, para os seus seguidores, mas se essa palavra ela foi preservada e ela chegou a todos nós nesse tempo, então essa palavra é para mim, essa palavra é para você, porque o texto aqui começa dizendo exatamente isso, olha, depois disse a todos, ou seja, essa palavra é para todos nós. E quando Jesus ele disse isso, ele está falando que esse chamado é um chamado universal, é um chamado para toda a humanidade, para todos, todos, todos. Aqui não está falando de religião, aqui não está falando de denominação, aqui não está falando de um grupo específico, aqui está falando para a humanidade, para todos nós, seja cristão, seja ateu, seja homem, mulher, seja rico, seja pobre, jovem, idoso, todos nós somos chamados a seguirmos a Jesus. Na verdade, quando ele diz assim a todos, se alguém quer vir após mim, ele estava fazendo um convite com uma certeza que esse convite, ou seja, seguir Jesus, não é algo automático. Precisa acontecer e existir uma escolha da minha parte. Eu preciso decidir. Por isso que Jesus diz, se alguém vir após mim. Quem é fera em português? Eu não sou fera em português, gente. Eu fiz economia, eu sou mais ou menos em matemática, né? Mas quem é fera em português sabe o que significa esse se aqui, né? Esse se aqui é um chamado, sabe, para aqueles que querem realizar essa ação, dar esse passo. Então, antes de Jesus falar o que tem que falar, ele diz, se alguém quer vir após mim. Ou seja, é um chamado que não é automático, é uma escolha. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Ser cristão não é apertar um botão e simplesmente, agora a partir de hoje eu sou um cristão. Né? Ser cristão não é apenas crer, porque crer é acreditar. E a gente sempre fala isso aqui na igreja, que crer e acreditar, até o diabo faz. Na verdade, a Bíblia diz que o diabo crê em Deus e treme de medo. Então, ser cristão de verdade não é apenas crer que Deus existe. É muito mais do que isso. O chamado de Jesus, além, claro, de crer em Deus, é seguir um caminho que ele trilhou para nós. Por isso que o verdadeiro cristianismo tem a ver com uma decisão de caminhar junto com Cristo Jesus. Por isso que Jesus começa aqui no primeiro versículo que eu li, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser seguir os meus passos. Tem um livro fantástico, de vez em quando eu falo com ele, e eu já prometi aqui na igreja, que eu vou fazer uma série desse livro, não sei quando não, mas uma hora vai sair, né? Que é o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Esse livro é incrível, porque o autor desafia o leitor a seguirmos os passos de Jesus em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, como nós nos comportamos, ou seja, num estilo de vida, nós precisamos seguir um estilo de vida como o de Jesus. E quando Jesus aqui então faz um chamado para nós, se alguém quiser vir após mim, ele faz um chamado que envolve renúncia. Não é, como eu disse agora há pouco, automático, aperta um botão e a partir de agora então eu sou um cristão. Não, gente. Ser cristão envolve renúncia. Talvez, se o seu cristianismo não exige de você nenhuma renúncia, talvez a experiência que você teve foi com a religião e não com Cristo. Porque muitas vezes a religião, ela não exige uma renúncia de transformação de vida. O que tantas vezes a religião ou a religiosidade exige das pessoas é o cumprimento de dogmas, de liturgias, de práticas religiosas, que tem o seu lugar, não estou falando que isso é ruim não, mas isso por si só não transforma a vida de ninguém. Porque uma pessoa ela pode ser um bom religioso, mas um péssimo cristão.
Uma pessoa ela pode ser um excelente religioso. Nossa, eu sou religioso, eu nasci na igreja, eu brinquei, eu nasci no hospital, sabe? Mas tem gente que nasceu na igreja, não sei como isso acontece não, né? Pode ser que tenha alguns partos que acontecem na igreja, né? Brincadeiras à parte, mas essa ideia de que ser religioso por ser religioso não transforma a vida de ninguém. O chamado de Jesus para nós é sermos discípulos, é sermos cristãos, né? Imitadores de Cristo. E para isso, sim, vai envolver renúncia. Então, algo que nós precisamos já iniciar essa conversa nossa é uma pergunta. O seu cristianismo exige de você alguma renúncia? Ser cristão para você exige de alguma maneira você abrir mão de algo? Talvez de um prazer, talvez de uma vontade da sua carne, do seu eu, talvez de uma piadinha que você sabe que essa piada, essa conversa, esse palavreado, esse palavrão, isso que você vai dizer não vai abençoar e não vai edificar ninguém. E para isso você precisa se esforçar para mudar o jeito de dizer, mudança de comportamento, atitudes, né? O apóstolo Paulo fala em suas cartas que aquele que encontra com Cristo precisa ter uma mudança de atitudes. Aliás, ele apresenta uma lista. Ele fala mais ou menos assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. E ele vai dando ali uma lista de mudanças que precisa acontecer. Porque se eu me torno cristão, né, de verdade, algumas coisas vão ficar pelo caminho. Não tem jeito, irmãos. Pode ser um jeito de ser, pode ser um jeito de se vestir, pode ser um jeito de se comportar, ou pode ser atitudes que têm a ver com práticas pecaminosas, no sentido de comportamentos, atitudes, prazeres da carne, mas algo precisa acontecer. Esse é o chamado que Jesus faz para mim, que Jesus faz para você. Se alguém quer vir após mim, ou seja, um convite universal, um convite para todos, mas sem dúvida nenhuma, um convite que envolve renúncia. Aliás, já falando em renúncia, o ponto 2, Jesus ele diz assim: negue-se a si mesmo. E aqui já começa a pedrada, né, gente? Aqui já começa a chamada para uma responsabilidade maior. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, para seguir Jesus, existe uma renúncia. E você sabe que a principal renúncia é a renúncia do ego, é a renúncia do orgulho, é a renúncia da nossa carne, do nosso jeito de ser. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim: mas esse é o meu jeito de ser. Irmão, você pode ter seu jeito de ser, eu também tenho o meu jeito de ser, mas para ser um cristão de verdade, o meu jeito de ser também precisa se submeter a Cristo. Eu não posso ficar com essas desculpinhas baratas. Eu sou assim, me aceitem como eu sou. Não tem disso não, irmão. Se eu sou um cristão verdadeiro, se eu sou um cristão de verdade, convertido em Cristo Jesus, algumas atitudes precisam mudar na minha vida. Inclusive o meu comportamento, o meu temperamento. Deus me fez do jeito que eu sou, claro. Deus colocou o meu temperamento, Deus colocou em você também o temperamento. Mas por causa da natureza caída, por causa da incredulidade, por causa do pecado, tantas vezes nos desvirtuamos de tudo isso, sabe? E aquilo que poderia ser bom acaba sendo uma pedra de tropeço, ou acaba sendo ruim na vida de alguém. Então não dá para ficar com essa desculpa: eu sou assim, me aceitem como eu sou. Não, irmão. Se eu aceitei Jesus, até o meu jeito de ser, o meu comportamento, o meu temperamento, o meu jeito de falar, a minha grosseria, ou enfim, do jeito que eu sou, do jeito que eu me expresso, eu preciso submeter isso a Cristo. Isso é negar-se a si mesmo. Então, assim, não é uma sugestão de Cristo. Jesus não está falando assim: eu queria te dar uma sugestão. Se você quiser seguir, se você quiser seguir, não. Ele disse aqui um chamado para nós aqui: se alguém quer vir após mim. Então não é uma sugestão. Se você quer vir após Jesus, você seguir Jesus, tem alguns passos para acontecer, irmão. Primeira coisa, né, entender que esse chamado é para todos. Mas segundo lugar, é negar a nós mesmos. Por isso que ele diz aqui, ó, negue-se a si mesmo. Ou seja, é submeter a tudo que temos, que tudo que somos ao Senhor. Não significa anular a sua identidade. Não é assim você anular quem você é,
mas é você submeter a sua identidade a esse novo estilo de vida, que é um estilo de vida de ser cristão. E isso é o oposto dessa geração que nós vivemos. Isso é o oposto desse mundo moderno. Porque o que esse mundo prega? Seja você mesmo. Siga o seu coração. O importante é ser feliz. Será que o importante é ser feliz? Será que o importante é seguir o seu coração? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, tantas vezes, seguir o coração é seguir enganos. Seguir o coração é seguir o pecado. Seguir o coração é seguir as obras da carne. Quando fala de coração, não está falando de um músculo que está aqui batendo, né? Um órgão que está batendo aqui no meu lado esquerdo do peito, não. Está falando do centro da minha alma, da minha vida, minhas decisões, aquilo que eu estou decidindo dia após dia. Então, o mundo moderno ensina para você ser feliz e seguir o seu coração e faça o que você tenha vontade de fazer, porque o importante é ser feliz. A Bíblia não ensina isso para nós, não, gente. Se você quer ser um cristão de verdade, o importante é seguir a Cristo. E para seguir a Cristo, tantas vezes, nós temos que sacrificar, crucificar e renunciar à nossa, entre aspas, felicidade. Porque às vezes, aos nossos olhos, a gente acha que felicidade, mas na verdade é uma perdição. Isso é o que o Evangelho ensina para nós. Seguir Jesus é submeter a nossa vontade a Ele e negar a nós mesmos. E para isso, tantas vezes, eu não posso fazer a minha vontade. Porque tantas vezes, se eu for fazer a minha vontade, eu vou ser contrário à vontade de Cristo, à vontade de Deus registrada na palavra dele. Em terceiro lugar, Jesus disse assim: tome cada dia a sua cruz. Então, em primeiro lugar, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Em terceiro lugar, tome cada dia a sua cruz. Ou seja, tem um custo diário para ser cristão. Para ser cristão de verdade, tem um custo que não é só todo domingo, mas é todo dia. Porque ser cristão não é frequentar um lugar, um dia da semana, um horário, bater o ponto ali, ir para casa e depois o restante da semana eu faço da minha vida o que eu quiser. É isso que nós herdamos sobre o cristianismo. Né? Nós aprendemos que ir à igreja, ser igreja, é você ir num lugar, num endereço, num horário da semana, você faz lá a sua oração, pede perdão dos seus pecados, bater o cartão na religião, aí depois, durante a semana, você faz o que você quiser da sua vida. Não, não é isso. Ser cristão não é isso, irmão. Ser cristão não é de dedicar um dia ao Senhor. Ser cristão é dedicar todos os dias ao Senhor. Por isso que eu respeito quem pensa diferente, tá, querido? Está tudo bem. Mas para mim, não existe o dia do Senhor. Para mim, todos os dias são do Senhor. Na minha opinião, não é só o domingo que é do Senhor, mas a segunda também precisa ser do Senhor. Na terça também, na quarta, na quinta, na sexta e também no sábado e também no domingo. Ou seja, todos os dias eu preciso ser um cristão autêntico e eu preciso lutar todos os dias. Por isso que ser cristão não é fácil não, gente. É só para os fortes, né? E uma certeza que nós temos, que Jesus está do nosso lado, nos ajudando, nos capacitando a enfrentar todos os desafios, inclusive quando nós somos fracos. Eu falei ser forte, mas na verdade é a decisão, é a escolha de seguir a Cristo, porque de verdade todos nós somos fracos e a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza e não na nossa força. Agora, para isso, preciso ser intencional, que é o quê? Tomar a minha cruz, tomar a cada dia a minha cruz, ou seja, isso tem a ver com morte, isso tem a ver com obediência. Então, queridão, ainda existe uma cruz, que não tem a ver com salvação, repito, porque talvez algumas pessoas assim, mas então eu preciso me esforçar para ser salvo. Não. Para ser salvo, você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa ter fé, né? Nisso, você vai ser salvo. A Bíblia diz isso. Se você confessar com a sua boca e você crer no seu coração, o apóstolo Paulo diz aos romanos, se eu confesso com a minha boca e creio no meu coração, eu serei salvo. Agora, enquanto eu estiver na terra, eu preciso lutar todos os dias para permanecer na minha caminhada com Cristo Jesus. Ou seja, carregar a cruz diariamente,
é um chamado de Jesus para todos nós. Mas em quarto lugar, indo aqui para a reta final já dessa palavra, o texto diz aqui, Jesus falando, siga-me. Então, eu tenho que negar a mim mesmo e eu preciso seguir a Cristo. Ou seja, eu tenho um modelo, eu tenho um exemplo, eu tenho uma referência, eu tenho um alvo. Jesus, ele precisa ser o nosso alvo. Por isso que eu preciso ler a Bíblia. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa estar constantemente diante dos meus olhos, para que eu possa ser alimentado com o manual da vida, né? Porque como que eu vou aprender como seguir Jesus? Conhecendo Jesus. E como eu conheço Jesus? Lendo a palavra. Conhecendo Jesus por meio da palavra, a revelação de quem Deus é, de quem Cristo é, né? A obra dele está aqui na Bíblia. Agora eu preciso abrir e eu preciso ler, e aí sim eu vou poder seguir Jesus. É preciso fazer isso para seguir Jesus. Obedecer os seus ensinos, imitar o seu caráter e andar os seus passos. Por isso que não basta só eu querer ser como Jesus, eu preciso conhecê-lo para imitá-lo. Quando a gente vê pessoas, né, imitando famosos, né, pessoas que às vezes são fãs de bandas, de famosos, sei lá, né, de atores, atrizes, as pessoas às vezes cortam o cabelo igual ao seu ídolo, corta o cabelo ou veste as mesmas roupas, usa o mesmo jeito de ser, de falar, de se comportar, né, de se vestir, às vezes come igual, né, tentando imitar o estilo de vida daquela pessoa que admira tanto, né? Eu acho que tem umas coisas que são até meio doideira, né? A pessoa dá umas exageradas aí. Mas a questão que eu quero dizer aqui, fazer uma comparação, é que nós precisamos imitar a Cristo. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Eu preciso falar como Ele, eu preciso agir como Ele, eu preciso ter os mesmos comportamentos como Cristo Jesus teve. Ah, pastor, mas isso é difícil. Eu concordo plenamente com você. Eu estou para te dizer que isso é impossível. Por nós mesmos, é impossível. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que ele nos capacite, então, imitarmos o Mestre, né? Não dá para fazer isso sozinho. Agora, isso envolve intencionalidade, escolha e decisão. Por isso que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, uma decisão que precisa acontecer diariamente. Em quinto lugar, Jesus disse assim, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Ou seja, salvar a própria vida do ponto de vista humano, do ponto de vista carnal, do ponto de vista dos princípios e valores desse mundo, é perder a verdadeira vida espiritual. Aqui, na verdade, tem um paradoxo aqui a respeito da verdadeira vida, porque Jesus ele disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, se eu quiser do ponto de vista humano, dos princípios e valores que regem esse mundo, né, ser bem-sucedido em tudo aquilo que eu quero viver, dos prazeres da carne, os prazeres desse mundo, eu não vou viver a verdadeira vida que Jesus tem para mim. Na verdade, a Bíblia diz isso, né? Que existe uma briga, uma luta entre a carne e o espírito. Se eu agradar a carne, irmão, eu vou estar desagradando o espírito. E se eu agradar o espírito, eu vou desagradar a carne. E eu acho que é melhor agradar a Deus do que agradar a carne, irmão. Eu acho que é melhor, né? É fácil? De jeito nenhum. A gente consegue sempre? De jeito nenhum. Mas o nosso alvo deve ser esse. A gente precisa lutar todos os dias. O mundo, sabe o que o mundo diz para você? Viva para você mesmo. Agora, sabe o que Jesus diz para você? Morra para você mesmo e viva para Ele. Por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É a vida dele, irmãos. Agora, vida em abundância, tantas vezes, né, para não dizer a maioria das vezes, vai envolver renúncia do ponto de vista da abundância ou de ser bem-sucedido aqui na Terra. Nós já falamos algumas vezes, né? O maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não está presente. Então, nós podemos ser homens de sucesso, mulheres de sucesso, podemos ser profissionais de sucesso, podemos dar o nosso melhor nesse mundo, né? Podemos ser bem-sucedidos, não tem problema, gente, não tem problema.
se Cristo estiver presente. Agora, ser bem-sucedido sem Cristo não faz sentido nenhum, né? Acho que Jesus, penso que Ele que dá sentido para todas as coisas, por isso que o chamado dele é para nós, que precisamos viver uma vida verdadeira com Ele. Em sexto e último lugar, Jesus diz, o que aproveita o homem se ganhar o mundo todo? Então, o que o homem vai aproveitar se ele ganhar o mundo todo sem Cristo? O sucesso sem Cristo não é nada, gente. Não é nada. O sucesso sem Cristo é vazio. A riqueza sem Cristo, na verdade, é a pobreza. E talvez a gente poderia dizer que até a escassez com Cristo talvez é a maior riqueza. Porque a riqueza que nós temos não tem a ver com aquilo que podemos ajuntar nesse mundo, mas quem Cristo é para nós e o nosso relacionamento com Ele. Então, o chamado de Deus para nós nesse tempo é que possamos ter uma vida verdadeira, uma vida plena com Cristo Jesus. Esse é o chamado que Ele tem para nós. A minha oração, de verdade, é que Cristo ele seja o centro da minha vida e da sua vida. Para isso, temos que ouvir a sua voz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo todo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E tantas vezes, para estarmos nesse lugar, nós vamos precisar renunciar, nós vamos precisar abrir mão daquilo que tantas vezes enche os nossos olhos, aquilo que agrada a nossa carne. Eu queria orar com você nesse momento, queria que você fechasse os seus olhos e apresentasse a sua vida ao Senhor agora. Eu queria te dar uma oportunidade nesse momento, com os olhos fechados, mas com o seu coração aberto, falasse com Deus, falasse com Jesus. O que você precisa renunciar hoje? O que você precisa abrir mão hoje? Eu não posso dizer isso para você. Talvez só você sabe o que você precisa abrir mão. E às vezes é algo muito simples, mas que te prende. Talvez é um vício. Pastor, mas eu não consigo. Você não consegue mesmo não, mas em Cristo Jesus nós podemos, com toda certeza, todas as coisas. Talvez é um jeito de falar, talvez é aquela mentirinha que você sempre conta, sabe? Aquele mau hábito de sempre ficar contando uma mentirinha, sabe? Coisas simples do dia a dia, mas que não deixam de ser mentira, mas talvez é isso. Talvez é a forma que você fala com as pessoas, né? Não o que você fala, mas como você fala, que fere as pessoas. Talvez o jeito que você conversa com seus filhos, do jeito que você trata a sua esposa, eu não sei. Ou até coisas maiores, prazeres carnais que você precisa abrir mão por amor a Cristo Jesus. Vamos orar por isso? Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos traz nesse dia e esse chamado maravilhoso para nós. Na verdade, o Deus é maravilhoso não porque é fácil, é maravilhoso por quem está nos chamando. O Senhor está nos chamando. E seguir o Senhor é um privilégio. Caminhar contigo é um grande privilégio. E aqui, Deus, eu lembro dos teus discípulos, os apóstolos, depois que o Senhor voltou aos céus, tanto que eles sofreram, em algumas circunstâncias, eles eram presos, chicoteados. E quando eles eram soltos, eles estavam felizes e alegres, porque eles se sentiam, assim, lisonjeados por estarem sofrendo por amor a Cristo. Eles estão se sentindo felizes e alegres pelo privilégio que eles tinham de ter que renunciar a algo em favor de Cristo e isso trazendo sofrimento para eles. Senhor, nós vivemos um outro tempo e que tantas vezes nós seremos chicoteados literalmente por amor a Cristo. Mas na nossa carne, na nossa alma, nos nossos comportamentos, nas palavras que saem da nossa boca, naquilo que a gente faz, deixa de fazer, enfim, Deus, no nosso estilo de vida, nós queremos, ó Deus, honrar o Senhor. E tantas vezes, Senhor, isso vai envolver renúncia, vai envolver sacrifício, vai envolver cruz. Então me ajuda, Senhor, eu preciso todos os dias renunciar à minha vontade, o meu eu, para honrar o Senhor, para seguir o Senhor. Jesus, se tiver mais alguém como eu, assistindo essa live, esse culto agora, assistindo o Memorial Casa agora, que precisa renunciar a algo, talvez uma palavra, talvez um comportamento, talvez uma atitude, talvez, ó Deus,
um jeito de ser dentro de casa ou no trabalho, talvez umas piadinhas sem graça, algo, ó Deus, que fere as pessoas, com conteúdo, Senhor Deus, impróprios, ó Pai, mentirinhas, eu não sei, Deus, mas às vezes podem ser coisas pequenas ou coisas maiores, independente, Deus. Tua palavra diz que quando nós somos fiéis nas coisas pequenas, nós também seremos fiéis nas coisas grandes. E quem é infiel nas coisas pequenas também será infiel nas coisas grandes. Então nos ajude, Senhor, por favor, a sermos fiéis em todo o tempo. Todos os dias queremos, ó Deus, negar a nós mesmos e queremos submeter a Tua vontade e o Teu querer. Faça isso na minha vida e faça isso na vida dos meus irmãos que estão acompanhando esse culto Memorial Casa nessa hora. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, uma noite abençoada, não sei qual horário que você está assistindo, mas independente disso, que o Senhor te alcance, te fortaleça, renove as suas forças e até próxima semana. Se Deus permitir, na próxima semana, nós teremos mais um culto Memorial Casa. Fique na paz de Jesus. Aproveita, compartilha, talvez alguém que você conheça está precisando ouvir essa mensagem, além de você, além de nós que estamos aqui também compartilhando com você. Deus abençoe, fique na paz de Jesus.